Acho que é tão importante, né, Rosângela, o cuidado com a gente tem muito a ver com essa relação. Porque quem tem autoestima bem resolvida, diante de um fracasso, de uma perda, de um problema, de um desafio, acaba encarando, né, de uma outra forma aquela situação. Às vezes mesmo com um aprendizado, como um desafio, mas não da forma negativa, mas sim com um olhar positivo. Nossa, que legal, mais um desafio. Vou me superar. Isso que é bacana. Isso que você está descrevendo, Tati, na verdade tem a ver muito com o temperamento de cada um de nós, né? Nossa personalidade, nossa história, nossas crenças, convicções. Então, assim, a gente diz, ai, mas você precisa superar, você precisa seguir em frente. Quem não tem essa condição interna, porque não tem essa personalidade, esse temperamento, ou não tem esses elementos nessa personalidade, nesse temperamento, ela ouve o que a gente está dizendo e ela se pergunta, eu não sei fazer isso. Eu E não... como fazer isso, Rosângela? Pois é, ela precisa criar uma condição interna para mudar valores que estão ligados a ela mesma, a questão da autoestima, né? De uma maneira negativa. Então, provavelmente ela mesma tem uma visão negativa dela, do que ela é capaz de fazer, da sua condição, enfim. A pessoa que não tem uma autoestima legal, Tati, ela não acredita nisso. Então, ela pode... Por isso que a gente, pelo menos na perspectiva teórica com a qual eu trabalho, a gente não trabalha com comportamento só. Então, vai lá e faz isso. A gente acredita que precisa mudar isso internamente, né? Então, o comportamento ele é importante, mas ele tem a ver com uma estrutura externa. Só que se essa estrutura externa, esse comportamento não está em consonância com a minha crença interna, que muitas vezes é inconsciente, eu não consigo realizar isso. Eu faço uma vez, mas não consigo depois mais. A gente recebeu uma mensagem, Rosângela, a Sim. Carla Moraes Araújo. Carla, obrigada pela participação e olha, parabéns pela coragem de se manifestar, viu, meu amor? A Carla disse o seguinte, Tati, eu não consigo lidar muito bem com os meus fracassos. Às vezes fico muito chateada comigo mesma. E é normal, às vezes, a gente se chatear, né? Porque a gente quer sempre conquistar, conseguir. Nem sempre a gente consegue. E aí bate aquela tristeza, como no caso do Cauê, mas eu queria o primeiro lugar, eu fiquei com o segundo. A gente tenta uma coisa e não consegue, mas poxa vida, será que eu não vou conseguir? Eu não tenho capacidade para isso? Então, assim, o ficar chateado é normal, né, Rosângela? Claro. Mas o importante é você não se prender a essa chateação e deixar que isso te limite. Viva essa chateação e depois coloque um ponto e continue. Mas como você falou, nem sempre a pessoa consegue internamente resolver isso dentro dela. Sim, porque internamente ela não acredita nisso. Então, a gente tem um conflito aí. Externamente, cognitivamente, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que seguir em frente, eu sei que isso foi só uma experiência ruim, que eu posso viver novas experiências e boas experiências, né? Mas internamente, às vezes eu tenho um modo de funcionamento que é inconsciente, que eu mesma não conheço e que é um sabotador às vezes, né, Tati? E eu mesma não sei disso, que eu não acredito em mim, eu não boto fé em mim. Então eu tento porque eu sei que eu tenho que fazer esse movimento, mas de verdade, lá dentro, eu mesma não acredito. Você tocou em algo muito importante, essa questão da autossabotagem. Sim. Que é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente faz de maneira inconsciente. Sim, na maioria das vezes, né? Então, o trabalho interno, que é tão importante, é nesse sentido. Então, num processo terapêutico, por exemplo, a gente vai tratar de olhar para essas questões que estão lá dentro, né, que estão inconscientes, mas que atuam na vida da gente. Na medida em que você toma contato com isso, essa é a condição para você cuidar dessas crenças negativas, sabotadoras e tudo mais, né? Tem coisas na sua história que levam de alguma maneira você a pensar sobre você desta forma. Mas você não sabe, né? Por isso que, para a gente concluir, tem diquinhas preciosas
para a gente de fato então conseguir esse resgate da nossa autoconfiança. Sim, você é capaz, mas é importante olhar para dentro. E às vezes você não consegue fazer isso sozinha. Então não tenha vergonha, se necessário, de procurar auxílio de um profissional capacitado, né? Não existe vergonha nisso, gente. Pelo contrário, vai mostrar o quão forte você é. Tati, estou tendo dificuldade de sozinha conseguir me encontrar, me resolver. Preciso de alguém. Busque ajuda. A gente precisa, às vezes, né, ceder e admitir. A gente precisa de ajuda. E ela vai ser sempre muito bem-vinda. Ó, diquinhas, então, para melhorar essa questão da sua autoestima e você lidar de uma forma melhor com o fracasso. Busque ter uma atitude de autoacolhimento com o que aconteceu. Procure analisar os pontos da situação passo a passo. Localize o problema, a dificuldade. Reconheça, olhe. Analise se o objetivo traçado é, de fato, possível, realizável. Treine a resiliência, a capacidade de aprender a superar as dificuldades. Busque criar novos caminhos e soluções para o problema. Busque ter atitudes otimistas com esperança e fé. O autoconhecimento é um grande aliado. Sem ele, suas dores e medos podem controlar a sua vida. Auto-perdão para seguir em frente. O auto-perdão, o autoacolhimento, são essas condições, então, que fizeram provavelmente o Cauê a seguir em frente, né? Então, ok, então eu fico triste, é como um luto, Tati. Eu fico triste por aquilo, porque não consegui. Eu vou, se for o caso, vou chorar, eu vou me recolher. Isso faz parte. Não é para não sentir tudo isso, porque a gente, naturalmente, porque somos humanos, a gente vai sentir. A questão é, o passo seguinte é poder acolher isso que aconteceu comigo. Ok, eu estou em aprendizado, né? Estou me desenvolvendo como pessoa, eu vou aprender com essa situação e vou seguir em frente. Então, isso é o autoacolhimento e o auto-perdão. Então, imagina se o Cauê, naquela situação, falasse, bom, não me perdoo disso que aconteceu, nem vou tentar mais uma nova medalha e vou desistir e vou parar por aqui, né? Então, o autoacolhimento e o auto-perdão são essa condição para você conseguir acolher aquilo que você pôde fazer, no limite que você pôde fazer, para poder ampliar isso numa próxima oportunidade. Obrigada, viu, Rosângela? Eu que agradeço. Mais uma vez pelo bate-papo conosco e mais uma vez agradeço o conhecimento compartilhado não só hoje, mas durante todo esse ano, né? Foram algumas boas entrevistas, boas festas de fim de ano, Natal, uma passagem de ano aí de muita festa, de muito agradecimento, de muitas conquistas e aprendizado também, né? Sim, muito obrigada, viu, Tati? Eu que desejo toda a felicidade para vocês, aí, em especial agora, né? Até 2019. Se Deus quiser.